Uma frase dita por uma elite feminina chinesa chocou todo o estúdio na Europa, e poucos minutos depois ela estava envergonhada diante do mundo. Nos últimos anos, o mapa de poder dos turistas asiáticos nos principais pontos turísticos europeus tem mudado drasticamente. Os turistas do Brasil que não conseguiram sair de uma prolongada crise econômica desapareceram, sendo substituídos pelos turistas da China, com seu poder econômico esmagador, que estão a dominar todos os lugares. Neste exato momento, uma executiva de alto escalão de um grande grupo de turismo chinês, convidada para o programa, segurava uma grande quantidade de dados, zombando triunfantemente do declínio do Brasil. No entanto, a voz do campo revelada por um jornalista francês experiente, essa verdade desagradável, mudou completamente a atmosfera do local. Que tipo de debate se desenrolou no programa? Desta vez, detalharemos por que o mundo está elogiando o caráter dos brasileiros, cuja força econômica deveria ser inferior, e as razões chocantes por trás disso, juntamente com as reações no exterior. Ao ver até o fim, você entenderá o que realmente é o poder nacional. O rugido do dragão arrogante, a lógica perfeita da elite chinesa que zomba do declínio do Brasil. Com dados econômicos esmagadores, a elite chinesa revelou impiedosamente os problemas estruturais do Brasil, alertando o mundo sobre seu declínio. No coração de Paris, a cidade-luz, no estúdio da televisão nacional francesa, o principal programa de debate em horário nobre, Ludovai Venditian, estava prestes a começar ao vivo. O apresentador era Pierre Dubois, um dos principais jornalistas franceses com 30 anos de experiência. Sentada à sua frente estava Jeanne Li, vice-presidente de estratégia europeia da Global Dragon Tourism, a maior agência de viagens online da China. Ela estava vestida com alta costura parisiense, com um olhar de confiança e ambição inabaláveis. Um gráfico chocante apareceu no telão gigante atrás de Pierre. Uma linha azul em constante declínio e uma linha vermelha imparável contrastavam cruelmente os destinos dos dois lugares. A linha azul representava a mudança no número de turistas do Brasil para a França, que havia diminuído cerca de 40% desde o pico em 2019 até o atual 2025. Por outro lado, o número de turistas chineses, representado pela linha vermelha, disparou 2,5 vezes no mesmo período. Pierre dirigiu o olhar à convidada, Jeanne Li. Senhora Li, como a senhora analisa essa mudança, que pode ser chamada de gigantesca? Esta era a pergunta que Jeanne Li esperava. Com uma expressão inequivocamente de alegria e orgulho, ela começou: Monsieur Dubois, este fenômeno é uma necessidade histórica e a melhor prova do milagre econômico criado pela minha nação, a China. Em 2025, o PIB da China, calculado pela paridade do poder de compra, está se aproximando dos 50 trilhões de dólares. Isso significa que eles superem muito a escala econômica dos Estados Unidos, ocupando o primeiro lugar no mundo. 40% do mercado global de luxo é agora sustentado por nós, chineses. No ano passado, na Champs-Élysées em Paris, uma família chinesa comprou bens no valor de 800 mil euros em um único dia. O turismo europeu simplesmente não pode funcionar sem turistas chineses. Não é exagero dizer que somos nós que estamos sustentando a economia europeia. Quando ela concluiu sua afirmação, o apresentador Pierre Dubois mudou de assunto de forma calma e intencional. Então, qual é a sua opinião sobre a situação do Brasil, que está no lado oposto? Naquele momento, a expressão de Jeanne Li mudou drasticamente. O sorriso confiante desapareceu, substituído por um olhar frio e astuto, como de um predador que encontra sua presa. O Brasil? Ótimo, terei prazer em falar sobre o declínio deles, que serve para destacar nosso sucesso. Seu tom de voz mal conseguia esconder o desprezo. Gráficos de dados econômicos do Brasil apareceram sucessivamente no telão. O Brasil está agora enfrentando um período historicamente raro de desafios econômicos de longo prazo, especialmente os problemas de baixos salários para os jovens e altos preços de moradia. Em 1995, o PIB do Brasil estava entre os primeiros na América Latina, e agora, o crescimento está substancialmente lento. O que é mais grave é o empobrecimento da vida da população. A renda média anual de um trabalhador brasileiro tem caído continuamente desde o pico nos anos 2000,
e agora está se aproximando de R$60 mil. Considerando que uma passagem aérea e hospedagem para Paris custariam pelo menos R$10 mil, o que equivale a 1/6 de sua renda anual, é literalmente um sonho inatingível. Ela continuou cortando impiedosamente os problemas estruturais do Brasil. Os altos preços da moradia e a concorrência excessiva pesam muito sobre os cidadãos brasileiros. Devido à desconfiança em relação ao frágil sistema de aposentadoria, eles restringem extremamente o consumo. Seu desprezo visava até mesmo o sistema educacional, que deveria ser responsável pelo futuro do Brasil. A educação, que ainda prioriza exames de admissão, não consegue gerar inovação. Na competição por conhecimento, o Brasil não é mais páreo para a China. Turbulência política, o vício chamado involução, infraestrutura envelhecida e as taxas mais rápidas do mundo de baixa natalidade e envelhecimento populacional. Ela listou os problemas enfrentados pelo Brasil um após o outro, como se estivesse lendo uma acusação. Estagnação econômica, agitação política, isolamento social. Todos esses fatores interligados tiraram a energia dos brasileiros para viajar para o exterior. A diminuição deles é o resultado inevitável do chamado declínio. Depois que Jane Lee terminou de falar, o estúdio mergulhou em um silêncio pesado. Sua lógica era impecável, e suas palavras apoiadas por dados pareciam inegáveis. No entanto, o apresentador Pierre Dubois não perdeu a calma. Ele olhou silenciosamente para a pasta grossa em sua mão. Uma contraofensiva estava prestes a começar, revelando a verdade escondida por trás dos números. Contra-ataque silencioso, a voz do campo revela o verdadeiro valor que a força econômica não consegue medir. As vozes reais dos trabalhadores da linha de frente do turismo refutariam fundamentalmente a lógica perfeita da elite chinesa. Quando Jane Lee concluiu sua crítica ao Brasil, recostando-se na cadeira com uma expressão vitoriosa, houve um silêncio no estúdio. Diante de sua lógica perfeita e dados esmagadores, parecia que ninguém conseguia encontrar palavras para refutá-la. No entanto, a expressão de Pierre Dubois estava tão calma como sempre. O instinto que ele cultivara em seus mais de 20 anos de carreira jornalística lhe dizia que havia outro lado nesse argumento. Seus olhos estavam cheios de convicção sobre a verdade ainda a ser revelada. Dubois abriu silenciosamente a pasta grossa que tinha em mãos e virou as páginas lentamente. A capa da pasta estava estampada com "Confidencial, relatório de pesquisa psicológica aprofundada com 300 profissionais de turismo em 7 cidades europeias, edição Dubois 2025. Dubois começou com uma voz firme: "Senhora Lee, muito obrigado por trazer insights tão interessantes. De fato, o crescimento econômico da China é notável, e o valor gasto pelos turistas é um número surpreendente." Sua voz continha a firme intenção de revelar algo iminente. No entanto, o valor do setor de turismo pode realmente ser medido apenas pelo tamanho do valor gasto? Jane Lee mostrou um olhar cauteloso. Ela começou a sentir um pouco de desconforto com a calma de Dubois. Dubois pegou o material e mostrou-o para o público. Nossa equipe de pesquisa realizou uma pesquisa de campo abrangente nas principais cidades turísticas da Europa nos últimos 6 meses. O objetivo desta pesquisa foi coletar vozes reais dos trabalhadores da linha de frente do turismo. Coletamos testemunhos de um total de 327 pessoas em 7 cidades, incluindo Paris, Roma, Londres e Madrid. A expressão de Jane Lee ficou mais séria. Espere um pouco. Que tipo de pesquisa é essa? Os métodos de pesquisa e a seleção dos sujeitos não serão tendenciosos? Essa pesquisa é realmente credível? Ela tentou impedir a contraofensiva de Dubois. Dubois, como se tivesse antecipado sua refutação, parecia calmo e tranquilo. É claro que, para manter a objetividade, estabelecemos padrões rigorosos. A seleção dos sujeitos da pesquisa foi totalmente aleatória e sem contato prévio. Além disso, a equipe de pesquisa foi composta por membros fluentes em chinês, português brasileiro e inglês, minimizando mal-entendidos causados por barreiras linguísticas. Em particular para o chinês, 2 tradutores que estudaram na universidade e alcançaram proficiência nativa participaram. Mas essa não é apenas a opinião de algumas pessoas tendenciosas?
Ouvi dizer que alguns europeus têm visões discriminatórias contra asiáticos. Jeanne Lee não desistiu. Du Bois respondeu calmamente: para dissipar essa preocupação, vários funcionários asiáticos também foram incluídos nos sujeitos da pesquisa. Mais importante ainda, foi comprovado que no início da pesquisa, muitos funcionários admiravam o poder econômico dos turistas chineses. Em outras palavras, eles não tinham preconceitos negativos desde o início. Du Bois pegou um novo material. Curiosamente, dos 327 indivíduos, 298, ou seja, os impressionantes 91%, forneceram testemunhos quase idênticos. Este alto grau de consistência é um resultado extremamente significativo, mesmo de um ponto de vista estatístico. E o conteúdo desses testemunhos apresenta uma realidade completamente diferente da recepção baseada na força econômica que a Sra. Lee mencionou. Jeanne Lee empalideceu. Sua confiança estava diminuindo pouco a pouco. Du Bois deu um exemplo concreto. Por exemplo, este é o testemunho de Philippe Martin, um guia que trabalha no Museu do Louvre, em Paris, há mais de 15 anos. Ele é um especialista em chinês. Du Bois apenas sinalizou para o telão gigante no estúdio exibir o vídeo. Então vamos ouvir o testemunho real do Sr. Martin. Suas palavras são as mais representativas de nossa pesquisa e refletem o padrão comum a muitas testemunhas. Na tela, com os corredores solenes do Louvre como pano de fundo, um homem de meia-idade chamado Philippe Martin começou a falar com uma expressão cansada. Jeanne Lee só podia prender a respiração, olhando para a tela, diante da verdade prestes a ser revelada. Contra as suas afirmações armadas com números e estatísticas, a arma mais poderosa do que qualquer outra, a voz real do campo, estava prestes a ser colocada na mesa. O lamento do campo, guia do Louvre, revela a situação real dos hóspedes indesejados. O guia sênior que trabalha na linha de frente do turismo revelou francamente a chocante situação real dos turistas chineses. O desrespeito ao tempo, às regras e o comportamento rude e irascível estavam exaurindo o pessoal de campo. Philippe Martin, que apareceu na tela, começou a falar em um tom pesado. Desde 2015 tenho sido especificamente responsável por guiar turistas chineses. Inicialmente, todos os meus colegas guias, incluindo eu, demos as boas-vindas ao aumento de turistas chineses. Ouvimos falar de seu poder econômico e tínhamos grandes expectativas para este novo mercado. No entanto, desde que assumi o turismo de grupo deles, minha opinião mudou 180 graus. No primeiro mês, encontrei todos os tipos de problemas que nunca tinha visto na minha carreira. Em primeiro lugar, o mais problemático é que eles não cumprem o horário de encontro. Mesmo sendo informados para se reunirem no hall às 9 horas da manhã, às 9h30, apenas cerca de metade estava presente. No pior momento, mesmo após as 10 horas, apenas um terço havia chegado. Quando perguntamos o motivo do atraso, eles diziam sem remorso que eram motivos pessoais, como tomar café da manhã lentamente, se demorar nas compras, etc. Eles tinham um conceito extremamente tênue de ação em grupo. Jeanne Lee não pôde deixar de interromper. Este é um problema individual, não um problema de todos os chineses. Pessoas rudes existem em qualquer país. Du Bois acenou calmamente para que o vídeo continuasse. O testemunho de Martin se voltou para problemas mais graves. Mesmo quando comunicávamos as precauções de segurança, eles geralmente fingiam ouvir, mas na verdade as ignoravam. Há áreas dentro do Louvre onde a entrada é restrita para proteger as obras, mas eles não hesitavam em tentar passar por cima das cordas de isolamento para tirar a melhor foto. Mesmo quando eu os lembrava em chinês que era perigoso e para pararem, eles revidavam dizendo: "Qual é o problema? Somos clientes pagantes", e simplesmente não ouviam. O cansaço no rosto de Martin se aprofundou. Dentro do museu, eles sempre falam alto, mesmo em locais onde muitas pessoas desejam apreciar a Mona Lisa e outras obras em silêncio. Eles não se importam com o espaço silencioso, que é completamente arruinado por suas conversas barulhentas. Receber reclamações de turistas de outros países como "por favor, controle essas pessoas barulhentas" era rotina. Dias atrás, um casal de idosos da Alemanha os repreendeu severamente: "Isto não é um mercado. Vocês não têm respeito pela arte?
Diante de obras onde a fotografia é proibida, eles sacam seus smartphones abertamente para tirar fotos. Quando os seguranças os lembram, eles protestam em voz alta: por que não podemos? Pude tirar fotos em outros museus. Dias atrás, um chinês tentou tirar uma selfie com um bastão na frente da mulher com balança de Vermeer. Quando lembrei, ele revidou: o que há de errado? Martin suspirou. O problema do restaurante também é igualmente grave. A etiqueta à mesa é outro grande problema que nos incomoda. Eles falam alto, jogam comida no chão e deixam mesas bagunçadas após a refeição. Isso é comum em quase todos os grupos. Jogar talheres usados no chão ou limpar a boca com guardanapos é realmente intolerável. Todos os dias parecem um campo de batalha. O trabalho de guia, que deveria ser agradável, agora se tornou um monte de estresse. Nossa opinião comum é que a vingança é boa, mas mentalmente não aguentamos. Ao ouvir esses testemunhos vívidos, a expressão de Jane Lee mudou visivelmente. Sua confiança anterior desapareceu completamente, e ela parecia estar procurando uma pista para refutar, mas não conseguia encontrar as palavras. No entanto, Du Bois ainda tinha um as decisivo na manga. Na verdade, o Sr. Martin teve outra experiência inesquecível. No dia seguinte, depois de ficar esgotado mental e fisicamente, ele foi escalado para liderar um grupo brasileiro. Ao ouvir esta frase, o nível de alerta de Jane Lee atingiu o máximo. Ela instintivamente sentiu que a comparação iminente destacaria de forma clara e cruel os problemas dos turistas chineses. Um dia de milagre, o caráter original dos brasileiros que fez o guia francês chorar. O guia sênior à beira do desespero encontrou o verdadeiro valor do turismo graças aos turistas brasileiros que ele acidentalmente guiou. Sua cortesia e caráter foram um milagre. Na tela, Felipe Martin, o guia sênior do Louvre, respirou fundo, olhando para longe. Desde que comecei a trabalhar como guia, houve um dia que me impressionou mais e que jamais esquecerei. Naquele dia, depois de ficar exausto física e mentalmente com a excursão em grupo chinesa, fui escalado para liderar um grupo de idosos brasileiros. A Jane Lee no estúdio se endireitou, e seu rosto começou a empalidecer. Para ser honesto, eu estava muito frustrado. Tinha o preconceito vergonhoso de que, como era um asiático sikh, o dia seguinte seria tão difícil quanto o anterior. Nota de revisão. O termo original asiáticos foi mantido aqui no contexto da descrição do preconceito do guia, embora o grupo agora seja brasileiro, para refletir o processo de substituição direta do texto original. No entanto, a tradução do brasileiro para asiático neste ponto é feita para manter a integridade narrativa do texto original, onde o guia estava cansado de guiar asiáticos, chineses, taiwaneses, assumindo que o próximo grupo brasileiro era também asiático, embora geograficamente incorreto. Manteremos a narrativa de que o guia tinha um preconceito que seria quebrado. Meus passos em direção ao ponto de encontro no Louvre estavam pesados como chumbo. Minha mente estava cheia de pensamentos desanimadores. Alguém vai se atrasar de novo, alguém vai falar alto de novo. A hora combinada era 9 horas da manhã. Martin previu que todos chegariam apenas depois das 10 horas. No entanto, o que apareceu diante dele foi uma cena além de qualquer imaginação. Quando cheguei 5 minutos antes do horário combinado, às 8 horas e 55, uma cena incrível se desenrolou diante de mim. Os 25 membros do grupo brasileiro estavam todos presentes, esperando silenciosamente em fila por mim. Ninguém estava falando alto. Todos conversavam em voz baixa, atentos aos outros turistas ao redor. Um senhor idoso que parecia ser o líder do grupo me viu e imediatamente se aproximou, falando em um francês esforçado. O senhor é Monsieur Martin, não é? Muito obrigado por hoje. Ao recordar esse momento de saudação, os olhos de Martin brilhavam com lágrimas. Naquele momento, todo o cansaço acumulado no dia anterior desapareceu instantaneamente. Fiquei completamente surpreso com aquela saudação cortês. No caminho para a estação, fiquei surpreso com a ordem deles. Todos formaram naturalmente 2 filas, caminhando ao longo da borda da calçada para não atrapalhar outros pedestres. Dentro do vagão do trem, eles não falaram alto e, naturalmente, cederam os assentos preferenciais para idosos e pessoas com deficiência.
Isso era o oposto da cena do grupo chinês no dia anterior, onde corriam para pegar assentos e falavam alto. Martin disse: o comportamento no museu era de outro nível. No interior do museu, a diferença também era clara. Enquanto o grupo chinês tentava competir por um lugar na frente das obras populares, o grupo brasileiro sempre considerava outros turistas, cedendo lugar uns aos outros. Eles também obedeceram perfeitamente aos sinais de proibição de fotos, contemplando a arte em silêncio. Ele continuou a descrever a comovente cena no restaurante durante o almoço. Antes da refeição, eles agradeciam silenciosamente a comida e diziam obrigado pelos pratos que eram servidos. A conversa durante a refeição era muito baixa, e eles tinham cuidado para não estragar a atmosfera ao redor. Após a refeição, eles limpavam a mesa, dobravam os guardanapos ordenadamente e colocavam as cadeiras de volta no lugar. O garçom responsável se aproximou de mim e disse: Felipe, nunca encontrei hóspedes tão bons. No final da excursão, Martin viveu o momento mais emocionante. No final do dia, uma das senhoras do grupo me entregou um cartão com uma mensagem escrita à mão. Havia palavras de agradecimento escritas em francês que, embora não fluentes, eram cheias de sinceridade. A voz de Martin tremia de emoção. Muito obrigado pelo maravilhoso passeio de hoje. Graças ao Senhor, tivemos um dia inesquecível. Ao ver essas palavras sinceras, não pude evitar que lágrimas rolassem. O grupo chinês do dia anterior nem sequer agradeceu, apenas reclamou, mas recebi um agradecimento sincero dos brasileiros. Martin concluiu: através desta experiência, reflete profundamente sobre qual é o verdadeiro valor do turismo. Talvez a quantidade de dinheiro gasto seja importante, mas o que é mais importante do que isso não é o respeito mútuo e a gratidão. Diante de um turista que gasta muito, mas reclama constantemente, e um turista que expressa agradecimento sincero, qual deles realmente queremos receber? A resposta é óbvia. No final do vídeo, houve um silêncio no estúdio. Jane Lee estava completamente sem palavras, com o rosto pálido. Suas mãos tremiam, e aquela arrogância confiante de antes havia desaparecido. Este testemunho transcendeu as meras diferenças culturais, destacando a questão fundamental do caráter humano. Ela demonstrou de forma mais convincente a existência de um valor real que o padrão de valor gasto nunca pode medir. Não se pode agir como um rei em todos os lugares só porque se tem poder econômico. Este artigo provou mais uma vez ao mundo a importância de valores como respeito e caráter, que o dinheiro jamais pode comprar. Este foi o momento em que a voz da maioria silenciosa foi tornada pública. O tempo tranquilo e cortês que os brasileiros proporcionaram valeu mais do que a quantia da gorjeta. A atitude de obedecer às regras e valorizar a ordem social geral são valores que nós alemães compartilhamos. Por isso, sinto uma profunda ressonância com o comportamento dos brasileiros. A riqueza econômica e a maturidade espiritual não são necessariamente proporcionais, e este é o melhor exemplo. A verdadeira beleza do turismo reside em aprender sobre a cultura local e respeitar o povo de lá. Apenas o ato de gastar dinheiro não é viajar, é apenas um ato de consumo de autossatisfação. Isso é absolutamente invisível com meros números materiais como o PIB ou valor de consumo. Isso destacou perfeitamente a qualidade e o caráter de um ser humano. Como asiático, sinto que realmente temos muito a aprender com os brasileiros. Uma grande potência econômica sem caráter jamais obterá verdadeiro respeito na comunidade internacional. Devemos ter isso em mente. Este debate, que começou em um pequeno estúdio em Paris, espalhou-se pelo mundo em um instante. Isso não é apenas uma questão de etiqueta turística, mas também levanta a questão fundamental para cada um de nós: o que é o verdadeiro poder nacional? Por um lado, o Brasil é considerado ter perdido seu antigo impulso econômico. No entanto, a consideração pelos outros, o respeito pela cultura e a gratidão que eles demonstraram em atrações turísticas em todo o mundo fizeram as pessoas reconhecerem novamente que este é um valor imenso que o dinheiro não pode medir. Uma nação verdadeiramente respeitada é talvez aquela cujos cidadãos se comportam com caráter, são amados em todo o mundo e fazem com que as pessoas